Hoje nós vamos falar do povo Kayapós. Conhece? Acho que não, né? Cheguei à conclusão de que conhecemos pouco sobre os nossos indígenas, sobre a nossa ancestralidade. Cada vez que eu produzo um vídeo ou dos indígenas ou dos povos africanos, eu percebo quanto eu desconheço sendo professora de história. E então eu imagino quanto que a população no geral desconhece mais ainda, então isso é uma pena e me deixa muito triste. Porém, o canal traz a possibilidade de você conhecer um pouquinho mais, então se inscreve no canal, divulga o nosso vídeo, assim nós estamos levando mais conhecimento para as pessoas e comenta, deixa aqui o seu like, o seu comentário, o seu dislike, enfim, participa com a gente desse projeto. Então vamos conhecer um pouquinho do povo Kayapós. O povo Kayapós, ele tem dois nomes, um nome que ele se denomina e um nome que os outros o chamam. Então, Kayapó não é o nome que ele se denomina, não, é o nome que ele é chamado. Kayapó significa o seguinte, olha só, aquele que se assemelha ao macaco. Por quê? Eles têm uma tradição, eles têm um ritual que eles usam máscaras de macaco e aí ele é chamado de Kayapós. Na realidade, eles se chamam de Megenkokre. Isso significa algo bem diferente. Os homens do buraco, lugar de água. Então, para vocês verem como que é diferente. Aonde esse povo vive? Ele vive na região amazônica, às margens do rio Xingu e de seus afluentes. Então ele usa o rio como transporte. Então não é um povo que se locomove sempre pela floresta, apesar de que ele vive na floresta, mas o meio de locomoção maior para ele é nos rios. E isso é um problema porque expõe, né, muitas vezes para o resto da população a sua vida, porque eles ficam muito à margem dos rios. Então, isso é uma situação que, por um lado, é bom, né? Porque eles usam o rio para se locomover, é muito mais fácil você andar de barco, de canoa, do que a pé dentro da floresta. Porém, quando se tem algum problema ali no rio, se tem alguma situação de coisa ilegal no rio, eles ficam realmente bem expostos. No ano 2000, no censo de 2000, eram 6.500 Kayapós. Hoje, provavelmente, isso está muito mais, mas nós não temos ainda o censo atualizado, então era essa a quantidade de Kayapós que se tinha. E eles se dividem aproximadamente em 19 comunidades, e comunidades grandes, com mais de 200 pessoas. Então, é um grupo que se organiza de forma a viverem muito em comunidade. Há alguns grupos que vivem isolados no meio da floresta. Esses grupos têm um pequeno e grande problema. Como eles vivem isolados, eles têm lá a vida deles, no ritmo deles, no cotidiano deles, sem se envolver muito com a relação do cotidiano brasileiro. Porém, eles não têm vacinação. Eles não têm contato com algumas doenças como varíola, rubéola, tuberculose, sarampo. E essas doenças, quando chegam perto desses grupos, elas podem dizimar e dizimam realmente com muita rapidez. Então, não é raro você encontrar alguns grupos indígenas simplesmente que morreram, né? Você chega lá e estão mortos por conta de alguma contaminação, alguma doença que eles tiveram contato com o homem branco. Isso é muito ruim. Mas na sua grande maioria eles têm contato, sim, com a população da região amazônica, são vacinados, né? Alguns falam a língua portuguesa, dependendo qual que é o contato que eles têm. Alguns não, dependendo do contato como eles têm, então eles vivem lá no seu dia a dia. As mulheres, elas trabalham na agricultura, então elas vivem da agricultura. E como eles vivem nas margens dos rios, quando tem a cheia, o rio traz a água, eles ficam com muita água ali na região e o rio volta à sua margem. Então aquele beira-rio, ele vai estar muito fértil e é ali que as mulheres fazem a sua agricultura de subsistência, é ali que elas plantam as suas roças.
O homem já tem outro papel. O homem ele sai para caçar, sai para pescar, sai para buscar madeira. Então a vida deles é bem dividida. E aí quando eles não estão fazendo isso, eles vão lá para um canto ter a conversa de homens. Eles não fazem atividades dentro da casa. Então a mulher cuida da casa, cuida da criação dos filhos e cuida da parte da agricultura. Então, o que eu percebo? Muitas dos nossos costumes, eles vêm aí dos indígenas, né? As mulheres cuidam da casa, o homem cuida do que é de fora da casa, isso se consolida, né, durante muito tempo na sociedade brasileira. Então, os indígenas, eles trazem essa contribuição, que hoje já não é tão assim, mas ela traz essa ideia, né, de cada um tem um papel muito bem definido. Quando o homem sai para caçar, ele tem que trazer alguma coisa. Se ele não consegue caçar, ele traz ou alguma erva medicinal, ou algum cipó, ou alguma coisa que vai trazer benfeitoria para casa, uma madeira, ou coisa que tenha serventia. Geralmente, eles querem caçar animais grandes, eles gostam de animais gordos como a anta, eles caçam também o veado. Então, se eles dão a sorte de já chegar na floresta e caçar um animal grande, eles já caçam e já vão embora, eles se retiram da floresta. Os outros que não conseguiram caçar vão ficar lá caçando. Eles podem caçar algum pássaro. Os pássaros, geralmente, eles caçam os pássaros com as penas que são coloridas, porque eles vão usar essas penas também para alguma coisa. Então, além de comer a carne, eles vão estar usando a pena. Então, eles vão estar fazendo alguma caça. Porém, pode ser que algum dia eles não consigam caçar. E tudo bem, né? Mas eles voltam para casa com alguma coisa quando amanhecer. Então, eles têm que ficar lá procurando na floresta até encontrar essa sua caça. Eles também fazem a pesca, principalmente na época quando não está cheio, quando está vazio os rios, porque fica mais fácil e a quantidade, né, de peixes ali fica mais tranquilo de você estar pescando. Hoje eles já não usam tanto a flecha e o arco para caçar, eles usam o fuzil. Porque facilita a vida. Então, a pesca e o arco, eles são usados, a flecha, desculpa, são usados em situações de cerimônias religiosas, cerimônias de alguma situação, mas o fuzil, ele passa a ser substituído. Quando o homem chega em casa com uma caça grande, com um animal grande, geralmente não fica só para a família dele, ele é dividido, ele entrega essa caça para a esposa, se ele não é casado, para a mãe, para a avó, geralmente é a mulher que recebe. Por que a mulher? Porque ela que vai preparar, né? E aí as outras famílias que não têm essa caça, elas também vão lá e elas recebem uma parte dessa caça para comer. Como hoje, né, a pessoa X, ela conseguiu caçar algo grande, ela divide, num outro momento ele não consegue caçar nada e é o outro que divide. Então eles fazem essa distribuição de alimento, porque aí todo mundo consegue ter uma alimentação adequada. Como eu falei, homens e mulheres, eles têm papéis bem diferentes, né? Homem na caça, a mulher na casa, cuidando do seu dia a dia. Os homens também, eles fazem as ferramentas e eles consertam os problemas que tem na casa. Se está tendo uma situação de goteira, eles têm essa função, né? Então, é como se o poder da força estivesse lá com o homem para poder fazer essa atividade de caça. Bom, então é assim que está vivendo os índios caiapós. A gente sabe que hoje eles têm muito contato com a população não indígena, apesar de ter alguns grupos bem restritos, mas eles têm. E nisso eles têm as trocas, eles recebem algumas novas formas de organização, porém eles preservam muito o seu dia a dia, a sua forma de comunicação, eles preservam a sua língua, isso é muito importante, e eles preservam a natureza, para eles a natureza é muito mais importante. Por exemplo, quando eles se dão com um animal tipo um tigre, uma onça, um animal que eles não se alimentam, porque eles não comem felinos, né? Eles matam. Por quê? Para que eles não sejam atacados. Mas se eles puderem fazer com que o felino simplesmente vá embora e não os ataque, ok. Mas eles fazem isso por proteção, né? Então eles não se alimentam dos grandes felinos que existem na floresta amazônica.
Então é essa a cultura do Kayapós, né? É um povo que vem se mantendo na região, que faz uma vida muito diferenciada do que a gente vê de alguns outros povos indígenas, por eles viverem ali à margem dos rios. Nós não temos grandes cidades próximas a eles, eles conseguem manter um padrão e um nível cultural muito próximo à sua originalidade. Ok? É isso que o canal traz hoje, fala um pouquinho do Kayapós, não sei se você conhecia já esse povo, eu espero que sim, e deixa aqui seus comentários, o que você acha da gente estar sempre trazendo, né, algum animal novo, e hoje a gente está aqui, ó, com a minha gatinha, foi falando em felino, ela resolveu vir aparecer, ó, essa daqui é a Canela, então deixa eu mostrar pra vocês, porque de vez em quando ela aparece nos vídeos e não tem como a gente estar eliminando. Ok? Então eu te aguardo para mais um vídeo. Até mais!